Em 2024, a grande revista Weekly Shonen Sunday completava 65 anos, e em comemoração a isso, Fukuchi Tsubasa, autor de Weki no Hozoku, anunciou o lançamento de um novo one-shot do mangá, o primeiro material inédito da série desde o fim de Weki no Hozoku Plus, ou seja, em mais de 16 anos. O capítulo foi finalmente publicado na Weekly Shonen Sunday 1 de 2025, e agora irei dar minha opinião sobre ele, falando das coisas do que gostei ou desgostei. Ou seja, obviamente terá spoilers, então não recomendo que assista antes de sua leitura. Embora eu vá descrever muitas cenas para dar contexto para o que eu vou dizer, isso não é um vídeo de resumo nem nada do tipo. Agora sim, bora pro que interessa. O capítulo começa com uma página colorida, o que é legal, mesmo sendo uma página extremamente simples. Ela fala diretamente conosco, nos perguntando se lembramos do que aconteceu na série e nos contextualizando da proposta do one-shot, que é basicamente mostrar uma luta entre Weki e Sano logo após o fim do torneio. Ela rolou pouco tempo depois da derrota de Hanon, antes de todos irem embora. A luta se passa naquela arena onde ocorreram as batalhas entre o time Wake e o time Barrel, e há uma grande plateia assistindo, já que, segundo Sano, assim teria mais estilo e seria mais divertido. A história já começa no clímax da luta, com Wake tendo dificuldades contra os ataques mais ofensivos do Sano. Mas antes de falar da luta em si, quero falar de algumas cenas soltas que acontecem na arquibancada enquanto isso. Elas servem basicamente para os outros personagens poderem ter alguma participação, e se centram no fato da barulheira da plateia estar incomodando muito. Por exemplo, a Mori está irritada com os gritos da multidão, então manda o homem com QI de 179 dar um jeito na situação. Sim, manda, porque aqui temos a confirmação de que o Kyo realmente ainda está sob efeito do poder da Mori. E aí nós finalmente vemos pela primeira vez qual era o poder dele, transformar barulho em silêncio. É, bem inconveniente. E ele mostra conseguir escolher o que silenciar ou não, já que diz ter silenciado apenas as vaias. Ainda bem que o Hideyoshi não foi sorteado para lutar contra ele, seria um massacre. De qualquer forma, seu poder tem um alcance de 20 metros, então o outro lado da arena ainda estava barulhento. Mas não tem problema, porque o time Marilyn resolveu isso de um modo muito mais eficaz. Nessa hora até o Robert aparece, usando o poder dele para criar uma tribuna toda espaçosa e chique, com direito a cafezinho e tudo. Como dá pra ver, é puramente um fanservice gratuito, sem nem tentar disfarçar. E eu gosto disso. O objetivo do one-shot é simplesmente nos deixar ver esses personagens de novo, e o público-alvo é justamente que a gente saudade deles e desse universo. Até aqueles times aleatórios têm ao menos um quadrinho com uma fala. A única coisa que me incomodou nisso foi como o autor só reforça as características principais deles da forma mais direta possível. Acho que fica meio bobo, forçado e escrachado. Eu entendo que ele tinha poucas páginas para trabalhar e quis passar a personalidade dos personagens de um jeito eficaz, mas como já tá sendo totalmente fanservice, quem tá lendo já conhece os personagens, então achei desnecessário. Não é algo que realmente incomode, até porque tudo isso acontece bem rápido, então é só uma chatice minha mesmo. Acho que seria difícil bolar um jeito melhor de dar destaque pra eles. Enfim, agora vamos pro que interessa, a luta em si. Que já adianto que achei bem legal, inclusive melhor do que muitas da série original, o que é surpreendente considerando que o one-shot tem só 40 páginas e a luta em si deve ter metade disso. O que a deixa legal são as várias pequenas reviravoltas que vão acontecendo em sequência. Achei bem legal o Wake usar várias armas sagradas, especialmente a forma que ele usou a Namihana, e olha que é uma das que eu menos gosto. Mas o que eu mais curti foi como o Sano usou seus poderes de magnetismo, e foi bem legal ver quão poderoso ele tá, até conseguindo perfurar o fundo com um projétil. E de qualquer forma, ele infelizmente acabou perdendo, como era de se esperar, admitindo que o Wake é o melhor e que realmente capturou a essência da criatividade. Essa luta fala bastante disso, de ser criativo em combate e dar mais de um propósito para cada ação. Como a graça é justamente ler a luta, não tenho muito mais o que comentar, mas gostei bastante de como foi um superando o plano do outro até culminar no checkmate final. Uma das coisas mais elogiadas da série sempre foi como as lutas têm sacadas criativas, e nisso, pelo menos pra mim, o one-shot não desapontou. Bom, depois da luta, vemos os protagonistas embaixo de uma árvore ainda no mundo celestial, conversando sobre o que rolou. E aí a gente descobre que o Sano escolheu fazer uma batalha publicamente na arena simplesmente por estilo, e sim porque ele sabia que isso impediria o Wake de usar a arma sagrada de 10 estrelas, já que os inocentes da arquibancada seriam feridos. Embora isso seja engraçadinho e de fato um bom plano, achei meio desconexo com o personagem, até porque a ideia da luta era justamente ver quem era mais forte. E o Sano sempre se mostrou um cara justo, então meio nada a ver ele usar uma estratégia assim pra limitar o Wake. Isso meio que se conecta com aquela minha reclamação anterior. Não era necessário destacar novamente que o Sano é um cara esperto e que o Wake é um cara que se preocupa com os outros. Isso a gente já viu durante a série toda. Acho que no fim isso foi mais uma desculpinha do autor pra não usar o Mao, já que aí o Sano obviamente não teria nenhuma chance de vitória. Enquanto isso, o Kobasen e o Inumaro observam os garotos enquanto sobrevoam por ali, também conversando sobre tudo o que aconteceu. E nessa hora, o Kobasen nos revela que o último talento restante de Wake, naquela luta final contra o Hanon, era o de jamais desistir. Eu sei, bem clichê e previsível, mas não deixa de ser legal.
É algo bobo, mas bonitinho e coerente. Então, bem na última página, temos uma das sacadas mais legais desse one shot. A cena que resultou na icônica capa do último volume do mangá. Ou seja, sim, eles estavam dormindo embaixo dessa árvore depois da luta entre o Wake e Sano. Agora uma pequena polêmica sobre esse lançamento. No dia 16 de 5 de 2025, foi lançado o Wake no Hozoku Exhibition Fukushi Tsubasa Tanpenshu, que numa tradução literal é algo como coleção de contos do Fukushi Tsubasa. Essa coletânea aparentemente possui 6 histórias, porém aí que tá a pilantragem. Embora a capa e o título façam parecer que são todos contos de Wake no Hozoku, na verdade tem histórias completamente aleatórias do autor, sem nada relacionado à obra. Analisando os títulos dos capítulos, aparentemente apenas 2 têm relação, sendo um deles esse que a gente acabou de ver, e outro esse Wake no Hozoku Gaiden, Os Outros 10 de Robert, com esse último sendo o único desses contos que aparentemente nunca havia sido lançado em lugar nenhum. Enfim, o pessoal nos comentários estava reclamando de ter comprado esperando conteúdo exclusivamente de Wake e não dá pra julgar. Porém, no próprio X/Twitter, o Fukushi contou que esses são pequenos contos que ele já havia publicado na Shogakukan, que é a editora que publica a revista Shonen Sunday. Mas não sei exatamente como foram essas publicações, até porque elas são de épocas muito diferentes. O próprio Fukushi brincou que nessa coletânea você vai poder ver o Sano em traços com 20 anos de diferença. Então, além de nem todas as histórias serem de Wake, elas não são novas, com quase todas já tendo até sido publicadas há anos. Mas só para defender um pouco o lado do Fukushi, a contracapa mostrava que a edição não é só sobre Wake, além de eu ter visto muitos comentários elogiando bastante os outros contos da coletânea, então ainda deve valer a pena. E é isso aí, se inscreva no canal, curta o vídeo e não jogue lixo na rua. Mesmo que seja só um papelzinho, não custa nada ter uma lixeira, né? Tchau!